This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, eu, Bia, Eu, Mari. para falar com vocês sobre alguns sentimentos a partir de um livro que uma das minhas supervisionandas que me indicou. Eu fiquei assim, interessante, e mandei pra Mari dar uma olhadinha. Pra você que não conhece, não sabe muito a respeito, nós somos psicólogas, né? E além da psicologia, a clínica que a gente faz geralmente, também temos a nossa clínica comunidade. Então, se você está buscando psicoterapia com alguma das psicólogas que eu dou supervisão, Mari também faz o acolhimento, que é um projeto muito legal, que indica essas psicólogas, entre em contato com a gente no WhatsApp, vou pedir pro Marcos deixar aqui na descrição, ou do YouTube, que você, caso você esteja vendo e ouvindo, ou no seu stream de música, que você pode estar ouvindo e vendo também. E é isso, assim, lá você pode buscar psicólogas que estejam de acordo com o que você acredita, o que você está buscando de profissional, das suas demandas, mas também valor que você pode investir e principalmente disponibilidade, que dê esse match mesmo, né? A Mari vai estar ali junto com outras meninas, com a Elisa, que também faz podcast, e a Luísa fazendo esse acolhimento e, consequentemente, a gente vai estar dando supervisão também desses casos mensalmente. Depois de ter feito esse jabá, me conta, Mari, o que você achou desse livro? Até em conexão com o que a Bia trouxe sobre o acolhimento, uma das demandas assim, que a gente acaba recebendo é sobre essa questão do sentir. O tanto que o sentir se torna algo extremamente aversivo para algumas pessoas. Sim. E a gente sabe que, a depender do gênero, da raça, isso tem transformações, né? Isso acaba mudando. Então, homens, às vezes, que têm dificuldade em chorar, em demonstrar tristeza, em demonstrar até não fragilidade mesmo, né? E não só demonstrar, mas também reconhecer, nomear aquilo, enquanto Exato. tristeza, por exemplo. Então, esse livro, eu acho que é um livro muito interessante, assim, e claro, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, assim, de não se tornar um rótulo, um manual, mas também é muito interessante pra gente abrir os olhos pra importância do sentir. Sim, e pra quem não, a gente falou, né, tá no título Permissão para Sentir, mas pra quem não tá entendendo, esse livro, acho que é isso, assim, né, ele tem muitas ferramentas ali, mas eu acho que mais importante é a gente ter esse olhar que a gente tem crítico sobre as leituras, e aí quando a gente vai falar sobre emoções, é isso que nem a Mari trouxe. As emoções, elas não são simplesmente inatas e que a gente... é natural, é só uma coisa biológica. Existe também um significado cultural e social que a gente precisa compreender sobre as nossas emoções. O que a gente vai ter mais ou menos habilidade, depende da nossa geração, o que foi ensinado a mais ou menos, em que contexto que a gente está vivenciando isso, né? Inclusive a sistêmica, ela traz isso, muito essa questão, por exemplo, da própria ansiedade, e não ansiedade patológica, mas lá traz assim, ansiedade horizontal e ansiedade vertical. Vão ter ansiedades ao longo da nossa vida que vão fazer parte da construção de vida também. Então, envelhecimento, entrada no mercado de trabalho, criação de família, isso vão ser ansiedades que vão estar marcos ali. Mas vão ter também ansiedades que eles vão falando que são assim, vão surgindo. Então, assim, a pandemia foi uma ansiedade que surgiu e a gente teve que lidar, ninguém sabia como organizar isso aqui. Total. Então, é uma emoção que, sim, é inata, é biológica, mas a depender do contexto que a gente está, uma crise econômica, vai ter um impacto também que vai ser social. E a gente vai ter que aprender a lidar e se permitir sentir tudo isso. E aí, quando você estava lendo, Mari, o que você considera que, sim, são pontos pra gente trazer e nortear aqui a nossa discussão e, principalmente, passar informação para quem está aqui ouvindo o podcast? Uma coisa que me chamou muita atenção, eu achei bem interessante, foi a questão da sinalização, assim, de olhar para essa emoção como uma orientação. Então, assim, buscar entendê-la, né? Porque, e aí vem tanto essa parte dessa sinalização como também da fuga. Porque muitas vezes a gente vê, ansiedade? Não posso sentir. E até porque, atualmente, eu considero que a gente vive uma sociedade que é muito voltada para essa questão da medicalização. Então, se é ansiedade, então já é algo ruim. Sim. Vem esse teu julgamento. Eu acho que tem essa ideia da nossa sociedade estar muito no lugar da performance. Então, eu tenho que performar esse ser que e envolve todo esse negócio bem assim neoliberal, de meritocrata. Então, da gente ter essa gestão não só sobre a nossa vida e performar, não só sobre a nossa vida profissional, nas relações, mas inclusive essa autogestão, como se eu tivesse controle sobre as minhas emoções. Exato. Então, como eu tô ansiosa, mas eu tô fazendo tudo que eu posso para não sentir ansiedade, para estar bem, me cuidando, acordando cedo, fazendo meu devocional, ouvindo... como que é o nome do negócio lá? Café com Deus Pai. Enfim, nada contra isso, gente. Pode realmente fazer bem, mas a depender da história da pessoa, do que você acredita.
Mas nada disso é garantia para você conseguir anular totalmente o sofrimento, para você conseguir anular totalmente qualquer tipo de desconforto, porque todas as emoções, que nem a Mari estava falando, vão vir para sinalizar algo, vão vir como uma bússola para dizer pra gente algumas informações. Algumas informações ali vão ser mentirosas? Vão, mas é até importante a gente saber essas informações mentirosas para, opa, por que minha emoção tá querendo me falar isso aqui que é tão mentiroso assim? Exato, e não só essas emoções ditas, e aí eu coloco esse asterisco aqui, porque ditas como negativas, que é importante a gente trazer essa questão, né? Porque existe um julgamento de valor, mas não só essas, como também as emoções ditas como positivas, podem estar mentindo pra gente. Exatamente. A gente pode ter criado, por exemplo, e eu vejo que isso acontece muitas vezes em relações. Às vezes a pessoa tá super empolgada, tá super assim, entusiasmada. Ai, porque eu tô muito feliz, porque eu tô muito apaixonada, porque eu não sei o quê, nananã. E a relação é horrível, é tóxica, sabe? Acho que lembrou daquele episódio que a gente falou do love bombing? Sim. Não é assim, tipo assim, foi tanta explosão, é tão isso, é tão maravilhoso, mas... Opa, será que não está também de alerta? Né, assim. E aí, de novo, tudo que a gente está falando aqui, gente, são emoções. A gente não está indo para um lugar patológico. Porque Exato. as emoções, assim, como a ansiedade, pode ser patológica, a tristeza, tudo isso pode ser um nível normal, que sentimos emoções. E aí, quando se torna disfuncional, a gente pode começar a falar sobre patologia, mas isso vai depender de muito contexto para contexto. Então, quando a gente vai falando aqui sobre emoções, sempre nesse lugar de normalidade. Sentimos todos os tipos de emoções. E aí, diante disso, quando você estava falando sobre essas positivas e negativas, é interessante que esse lugar, esse significado moral que a gente dá para as negativas, a gente acaba perdendo e acho que esquecendo a função daquela emoção que é dita negativa. Então, por exemplo, eu converso muito com algumas clientes. Eu quero me livrar dessa ansiedade. E aí eu sempre trago um exemplo do meu irmão. Meu irmão, gente, pra quem não sabe, ele tem 12 anos de diferença de mim. E aí é muito interessante, assim, que eu digo que ele e eu vivemos em extremos opostos na hora de lidar com algumas emoções, algumas obrigações, etc. Em relação à questão, por exemplo, de obrigações da escola, da faculdade, eu sempre fui muito, muito, muito rígida comigo, ansiosa mesmo, assim, e vivia, né, e de novo, tô falando de um lugar emoção, gente, não patológico, angustiada com aquilo ali, tinha que me preparar, tinha que pensar, então a ansiedade chegava em alguns momentos que saía desse lugar normal e ia realmente para um lugar patológico e disfuncional. Então, já o meu irmão, gente, sempre foi assim, ó, paz e amor, a vida é linda, a vida é mar e tudo mais. E eu lembro muito de uma vez que ele estava saindo do ensino fundamental, indo pro ensino... acho que, sei lá, se é ensino fundamental 2, foi a primeira vez que ele começou a fazer simulado. E aí era o primeiro simulado da vida dele. 50 questões. Aí ele chegou ele e minha mãe da escola. Minha mãe assim, Bianca, você não vai acreditar, tipo, desesperada. E meu irmão aqui, ó. Ai, gente, mais um dia lindo. Apenas o cara tá com exatamente. Sabe aquele meme do cara, daquele, como que é o nome? Do Chill Guy? Colocando a mãozinha no bolso? Era ele. Tranquilo, assim, ó, não passava um ar de preocupação nele. E a minha mãe desesperada, o que foi? O que aconteceu? Não, você não sabe. Seu irmão, primeira vez que ele ia fazer simulado, começa a marcar tudo na caneta. Aí eu fiquei assim, como assim tudo na caneta? Aí ele lá, Aí já fiquei, ai meu Deus, será que ele marcou uma coisa errada ou outra? Não, não vou xingar ele. Mas o grande Gabriel, meu irmão, simplesmente marcou desde o início, tipo assim, segunda, terceira questão, a bolinha pra baixo. Ele só vai perceber isso na resposta 50, quando ele, tá faltando uma bolinha aqui. Ele marcou o simulado inteiro com uma pergunta pra baixo, ou seja, ele errou tudo. Só que ele tava num nível de tranquilidade que eu ficava assim, não é possível. Ele, gente, acontece. Primeira vez fazendo simulado. Fazer o quê? Na próxima a gente vai e melhora. E aí eu trago todos esses exemplos, e já eu ia estar desesperado se fosse ele, chorando, me descabelando. Por quê? Porque algum nível da ansiedade, ela é importante. Não no nível meu que entraria desesperado, que eu ia ficar assim, toda hora checando, e que às vezes o quê? Isso me trava, muitas vezes me gera mais medo, me desconcentra, me deixa sair do presente. Mas também não no nível dele, zero ansiedade, que ele tá tão avoado da mente que ele não consegue prestar atenção. Poxa, eu marquei desde o segundo uma coisa errada. Sai daquele lugar de alerta. E aí eu acho que esse é um bom exemplo da gente pensar. A ansiedade, ela não é só negativa. Ela vai vir com uma função importante de atenção. Inclusive, no filme Divertidamente, mostra no final... Né? Gente, spoiler. Spoiler depois de um ano. No final, a ansiedade, ela tava lá, né? Todo mundo tranquilizando a ansiedade. Ela tava no parte do meu espazinho, assim. E falam... ansiedade, mas você tá ligado que tem a prova nela? Sim, já avisei a Riley. Então, assim, até certo ponto, a ansiedade vai vir pra ser importante pra gente. O medo também. Eu gosto muito de falar o quanto que o medo pode ser protetivo pra gente em muitos momentos. Então, imagina se eu tenho zero medo, tô andando na rua e não vou me proteger, não presto atenção em alguns sinais.
ele vai vir também com alguma informação importante. Agora, óbvio, tudo em extremo ou tudo em falta se torna também um sinal de atenção pra gente perceber. Será que falta eu começar ou estar mais atenta aos sinais que a emoção me dá? Ou será que eu tenho que levar tão a sério o que esses pensamentos, que essas crenças que vêm junto com a emoção estão me falando? Perfeito. Faz muito sentido. E, assim, até uma coisa que é trazida no livro, né? Uma das etapas é poder reconhecer isso. Além de observar, além de sentir, fazer esse olhar do tipo, tá, o que tem aqui? Nessa ansiedade aqui. Sim. Tá, é ruim pra mim, tá sendo bom pra mim, é uma oportunidade de eu me planejar mais, ou é uma coisa que tá fazendo com que eu não durma, com que eu tenha, sei lá, dor de barriga, esse tipo de coisa, né? E aí nomear isso, assim, é até uma das ferramentas que o livro traz, e eu acho isso muito importante, porque, de fato, muitas vezes a gente não é ensinado sobre as emoções. Não tem ninguém, assim, que chegue e fale, é isso e tal, a não sei que, sei lá, desde pequeno você tem um ambiente propício pra isso, ou faça terapia, coisa nesse sentido, mas a gente não é ensinado. E aí, essa parte de poder olhar e dizer, não, acho que isso aqui eu tô frustrado, tô frustrada, nomear aquilo, dar nome pra aquilo que a gente tá sentindo, é também muito importante, e traz um pouco esse momento presente, né? Porque, assim, eu enquanto ansiosa, sei que é muito difícil mesmo, porque muitas vezes quando a gente tá imerso naquela emoção, a primeira coisa que a gente quer fazer é com que pare. Sim. E os riscos disso, né? Porque, por exemplo, existem medicamentos hoje que fazem com que pare. Inibidores emocionais. Exato. Mesmo, e aí, imagina se a gente fica tão preso nessa fuga que passa a se automedicalizar de uma maneira que não que não tem receita, que não tem médico acompanhando. Isso é muito perigoso para nossa própria vida, assim. Sim, e eu diria que não são só medicações que a gente tá falando, assim, de drogas, assim, mas existem muitas formas que a gente utiliza pra inibir emoções. Eu vou me viciar em alguma coisa, e eu não tô falando nada de ilícito, gente, viciar no celular. Eu vou me alienar aqui, ficar um tempo, eu vou ficar jogando meu joguinho, eu vou me prender. A gente faz essas fugas pra lidar com algumas coisas. Só que o grande ponto que eu gosto até, inclusive uma outra abordagem que não é a nossa, né, que é a Gestalt, fala sobre a questão de completar os ciclos, fechar essa Gestalt, né? Às vezes a gente deixa tantas emoções em aberto e fala assim, não, depois eu lido com isso, vai colocando debaixo do tapete, que vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço, gente. E assim, a emoção ela vem e ela precisa seguir o fluxo dela. Estou feliz, vivo a felicidade, fecho a felicidade, abre espaço para uma outra emoção. Estou triste, vivo a tristeza e fecho. Só que quando a gente às vezes vai tentando pular isso, como você falou assim, vou me distanciar disso, a gente pode deixar aquilo ali preso, estagnado. E aí eu fico pensando em quanta coisa está estagnada dentro da gente, vai girando aqui. E é o que a Valesca fala, né? Muitas vezes para nós mulheres o que acontece é uma implosão emocional. Vai ter uma hora que vai explodir isso dentro da gente. E para homens, enquanto você falava, eu lembrei muito do grupo de homens que eu fiz na época que eu atendia no núcleo de atendimento a autores e vítimas de violência, né, para os autores de violência doméstica. E a gente falava assim, o que você tá assim, quando você tá desse jeito, o que é raiva, eles não sabiam diferenciar nada. Então a gente fazia um desenhinho para eles de um bonequinho, e até hoje eu faço isso com os meus clientes. Então a gente desenha um bonequinho e vamos tentar entender. Fisicamente, quando você tá com raiva, o que você sente? Como que fica o teu corpo? Isso as pessoas ficam tipo assim, sei lá. Meu punho fica mais fechado, aqui fica tenso. Aqui, no meu queixo, eu já começo a sentir que ele tá mais tenso, ele já fica mais cerrado. Então, a gente vai começando a ter... Eu fico mais vermelho. Fisicamente, quais são as informações que você tem sobre a tua emoção? Na questão dos pensamentos. Como que ficam os seus pensamentos quando você tá com raiva? Aí tem algumas pessoas que falam assim, quando eu tô com raiva parece... E aí dá pra gente pensar até de uma forma metafórica nisso, né? Então, eu sinto que meus olhos estão fechados. Eu não consigo enxergar nada à minha frente. E aí eu acho que é interessante, a gente já começa a ver. E aí eu começo a pensar o quê? O xingamento já vem de pronto? Agressividade. Então, eu quero gritar. Não sou uma pessoa de gritar. Quando eu tô com raiva, eu me calo. Ou eu começo a me xingar. Então, que tipo de pensamentos são esses que vêm? E também que comportamentos. Então é isso, eu xingo pro outro, eu me isolo, eu vou e ajo de uma maneira fisicamente agressiva, quero quebrar as coisas. E aí, a partir daí, que é dessas informações que a gente vai tendo, a gente pode começar a pensar em ampliar isso. Tem outras formas da gente lidar de uma maneira mais saudável com essa emoção? Tem outras maneiras da gente conseguir... E até outras emoções que a gente pode... Eu gosto muito de usar também dessa metáfora. Tá aqui a raiva. Que emoções que vêm junto com a raiva? Normalmente a raiva vem junto com a frustração, com a culpa. Quais são as... combo, né? Quais são as outras emoções que podem vir, então, para acalmar a raiva? Calma.
alegria, o que a gente pode, como elas podem conversar entre si. Então, acho que tem muitas maneiras da gente conseguir ter, e aí, claro, né, envolve muito autoconhecimento, vocês podem buscar de novo ajuda profissional para conseguir reconhecer isso, né? Porque sozinho a gente não tem todos esses recursos, mas eu acho que é legal nesse livro e também do que a gente está trazendo aqui, é que existem formas, assim, da gente se permitir sentir a emoção e não só isso, se permitir conhecer mais as nossas emoções, porque eu acho que por muito tempo se vendeu muito isso nas gerações passadas, principalmente dos nossos pais, de eu sou assim mesmo, brutão, eu sou assim desse jeitão mesmo, como se não tivesse, assim, uma mudança, uma possibilidade de gerar uma nova relação com as nossas emoções. Exato. E aqui eu acho que é esse convite, assim, a gente convida vocês a se relacionarem de outras maneiras com as emoções de vocês, a conseguirem enxergar a emoção de vocês de uma outra forma, porque isso é possível. E eu acho que isso é tão importante pra gente, porque somos seres humanos, e muitas vezes a gente tá tão acostumado só a agir, pensar, fazer, que a gente deixa de se conectar com uma coisa que é tão primordial pra gente, primário pra gente, que é o sentido. E que no final das contas é a gente. Os sentimentos são nossos. Exato. Eu acho que pode ficar aí como uma recomendação aquele artigo, Bia, que você mandou no grupo sobre as mulheres em relação às doenças autoimunes. Sim. Eu acho que fica aí, eu não sei como o Marcos vai colocar aqui. Não, mas acho que a gente pode pegar essas informações. A gente estava falando, né, em uma das supervisões sobre essa questão de, no caso era endometriose, mas a gente tem aí outros dados também sobre doenças autoimunes que mulheres têm mais doenças autoimunes. E aí, o que a gente está falando sobre a questão de somatização? Exato, conversa bem, acho que com essa, e até uma forma, né? Aí fica aqui o convite também pra gente refletir. Quando você não traz pra fora essas emoções, quando você nos permite sentir essas emoções que você tá sentindo, de que maneiras elas se expressam que não de formas saudáveis? Eu digo por mim, olha, eu sou a pessoa mais cheia de doença autoimune de toda a vida, né? Então é dermatite atópica desde sempre, é a fibromialgia, eu fico com a enxaqueca fortíssima, então assim, quando eu não tô bem emocionalmente, isso vai pro físico, não tem como. E também vai pros comportamentos. Então eu fico, querendo ou não, no dia a dia mesmo, mais indisposta, com mais irritabilidade, nossos pensamentos mudam. E aí, nesse artigo que eu tava indicando pro pessoal, né, pros outros psicólogos, a gente tava falando sobre isso da endometriose. O quanto que, por exemplo, a própria endometriose, ela pode vir com uma questão emocional e ela também, questões físicas e do dia a dia, no caso dessa doença, podem sim acabar gerando também outras emoções negativas. Então fica o que a gente chama de looping effect. Estou adoecida por uma questão, isso vai me gerando mais angústia, a angústia piora meu adoecimento, e quando a gente vê, isso acontece. E a gente está dando um exemplo do adoecimento em si, mas existem tantos adoecimentos, tanto físicos quanto simbólicos que a gente está vivenciando, que vale acho que nosso cuidado com a gente, nosso comprometimento com a gente, de nos permitirmos sentir e nos permitirmos dar uma nova chance para nossa relação com o sentimento. É isso. Né? Fica aqui as indicações. Então é isso, gente. Espero que tenha feito sentido para vocês. De novo, fica o convite para vocês conhecerem a nossa clínica e comunidade, mas também seguir a gente no @psi.bianca. Primeiro, antes disso, né? Siga a nossa comunidade, mulherdevoz.cc, estamos no Instagram, mas também temos o @psi.bianca, que é o meu perfil central, mas que as meninas me ajudam muito no trabalho, que está no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube, né, com os canais, e temos o podcast, que é o que você está vendo e ouvindo aqui, Mulher de Voz, Instagram, TikTok, estamos em todos os filmes de música, no YouTube, compartilha, tá? Ajuda a gente para chegar em mais mulheres, para que mais mulheres se permitam sentir, que muitas vezes é o que não nos é permitido, né? E você, Mari, conta pra gente o seu arroba. @psi.marilima. Outro dia a Mari também tava postando, você postou coisa com uma emoção, não foi? Foi. Qual que era? Era da vergonha. Que inclusive spoiler, vem aí. Vem aí. Daqui a 2 semanas vocês vão ver. É isso, gente, um beijo. Beijo, tchau. This my shit.